A conspiração de 1618 contra a República de Veneza, em pleno período do Carnaval, e que tinha o foco aí de desmantelar a República. Isso daqui é uma história nem tão conhecida assim, é importante que a gente retome alguns pedaços da história vêneta que precisam, obviamente, serem conhecidos, e também, é claro, já pegando um pouco o gancho do Carnaval para a gente ver o que acontece quando estamos, de fato, dormindo e não vigilantes. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Você que quer apoiar o canal, pode fazer isso através da própria ferramenta do YouTube aí para se tornar membro, ou com qualquer doação aí para o 992-622828, que é o Pix do canal, começa com 54, né? 54992-622828. Muito bem, conspiração de 1618. Não foi apenas uma vez que a República de Veneza teve ataques e tentaram dissolvê-la. Esta daqui foi uma das vezes, é claro. Então, o Carnaval sempre ocupou um lugar ambíguo na história europeia, tolerado, regulado, muitas vezes incentivado. Ele nunca foi, porém, o centro da vida política ou moral das civilizações que sobreviveram ao tempo. No mundo vêneto, no mundo lá da República de Veneza, profundamente marcado pela disciplina institucional, pela tradição católica, é verdade, por uma concepção rigorosa de ordem, o carnaval jamais foi soberano, né? É óbvio, a gente enxerga até nos dias de hoje como acontece lá, acontece só lá na cidade de Veneza, e no restante as pessoas nem sonham em parar a sua vida por conta disso. Não é, inclusive, as pessoas praticamente, né, não param, não tem importância nenhuma. Então, e nenhum episódio revela isso com tanta, mas tanta clareza quanto os acontecimentos lá de 1618, quando, em pleno período carnavalesco, a República de Veneza enfrentou uma das mais graves ameaças à sua estabilidade política e, obviamente, à sua sobrevivência como Estado. Enquanto as máscaras circulavam pelas ruas, porque estávamos ali no carnaval, enquanto também estrangeiros enchiam tavernas e pontes, e enquanto o ruído e a desordem temporária pareciam dominar a cidade, um plano cuidadosamente articulado buscava destruir o próprio coração do Estado vêneto. Não se tratava de uma revolta popular ou de uma explosão espontânea de violência, nada disso, mas de uma conspiração política de alto nível ligada a grandes disputas geopolíticas do início do século XVII. Bem, lá em 1618, a Europa encontrava-se à beira de uma convulsão generalizada. As tensões entre as grandes potências e potências, geralmente, o que nós temos lá em 1618? Era uma convulsão entre potências católicas e protestantes, né? Isso aí culminou naquele mesmo ano, no início da Guerra dos 30 Anos. A Espanha, uma potência hegemônica do período, via com crescente desconforto a autonomia vêneta, a sua política externa era independente, né, o seu comércio rivalizava muito com os interesses espanhóis, eram duas pátrias católicas, não nada a ver, mas existia uma tensão entre os católicos e protestantes naquele período que a Espanha estava mergulhada nisso, mas aqui era apenas um interesse comercial mesmo, e a sua posição estratégica, a posição da Sereníssima no Adriático, que continuava sendo um obstáculo ferrenho às ambições imperiais de Madrid. A República de Veneza tinha instituições afiadíssimas, né, durante todos os séculos que eles tiveram para se consertar, para se construir, memória histórica longa e uma concepção de poder profundamente racional. Derrubar a República de Veneza significava desestabilizar, querendo ou não, um dos últimos grandes modelos aristocráticos da Europa. É nesse contexto que se desenvolve a chamada conspiração de 1618, associada ao embaixador espanhol em Veneza, o Marquês de Bedmar, e a uma rede de agentes mercenários e aliados internos. O plano não foi concebido ao acaso, tampouco o momento foi escolhido por ingenuidade, é óbvio, né? O carnaval oferecia as condições ideais para a subversão.
a suspensão temporária das normas sociais, o uso generalizado de máscaras, a presença maciça de estrangeiros e a circulação noturna criava um cenário no qual movimentos suspeitos poderiam passar livremente, né? Poderiam estar ali despercebidos de qualquer suspeita. Bem, a intenção era clara, claríssima: aproveitar a aparência de caos para instaurar um caos real. Assassinatos seletivos, tumultos armados, ocupação de pontos estratégicos da cidade e a eliminação de figuras-chave do governo vêneto estavam entre o objetivo principal do complô. Eles queriam matar pessoas lá do governo, principalmente o Doge. A máscara, nesse contexto, deixava de ser símbolo lúdico para tornar-se um instrumento político, um meio de dissolver a responsabilidade pessoal e ocultar, assim, a identidade do inimigo. Essa lógica, no entanto, colidia frontalmente com a mentalidade dos vênetos, principalmente a mentalidade do poder vêneto. Para a República de Veneza, a máscara sempre foi tolerada ali, com certa exceção ritual, para aqueles dias do carnaval, jamais como um princípio organizador da vida pública, é óbvio. O erro fundamental dos conspiradores foi o quê? Foi subestimar a natureza ali do Estado vêneto, né? Mesmo durante o carnaval, o Estado não dormia. A vigilância era ostensiva e também constante, não era ruidosa, né? Mas era meticulosa. O Estado vêneto sempre teve essa característica de ter espiões, esse tipo de coisa, né? Então, informações elas começaram a circular, denúncias chegavam muito rápido aos canais corretos, os canais de registro, haviam canais para coletar cartas, denúncias praticamente em toda a cidade, e ainda hoje a gente consegue observar que existem lá esses canais para coletores de carta de denúncia, e o mecanismo institucional entrou em funcionamento com uma precisão praticamente cirúrgica nessa data, 1618. O órgão responsável pela investigação foi o temido Conselho dos Dez, talvez a mais eficaz estrutura de segurança estatal da Europa moderna. O seu método era o oposto, né, do obstáculo. Eles interrogavam de forma discreta, faziam coletas rigorosas de provas, decisões rápidas e sigilosas. Não houve pronunciamentos públicos inflamados, nem demonstração de forças, nem nada desse tipo de coisa que a gente costuma ver nos dias de hoje, né, que é mais balela do que outra coisa. Então a conspiração foi desmantelada antes que pudesse ser concretizada. Os principais envolvidos foram presos, alguns foram executados de maneira reservada, outros desapareceram nos registros oficiais. O embaixador espanhol acabou expulso num gesto político calculado, firme e sem nenhuma teatralidade. Então, era assim que agia a República de Veneza, até mesmo durante o carnaval, não estavam dormindo, mas estavam ali sempre ativos, olhando o que acontecia. E esse daqui é um dos períodos também do carnaval em que você baixa a guarda e o inimigo faz o que bem entender, você fica mais frágil, né, para o seu inimigo. Muito bem. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveito e te convido para estudar Vêneto e italiano na nova turma que a gente vai ter. Muitas pessoas pediram, a gente fechou a turma das terças à noite, então agora também vai ter uma turma no sábado de manhã. Aproveita, estuda italiano e Vêneto, as duas línguas unidas, é muito melhor, né, para a gente comparar uma com a outra e aprende muito mais. É um intensivo, Vêneto e italiano. Entra aqui no grupo, tá? O grupo do WhatsApp tá na descrição do vídeo. Você pode entrar para ter mais informações sobre valores, horários, enfim. Também vou deixar nos primeiros links fixados. Se você tem interesse por cidadania europeia, também fala lá com a Alma Cidadania, tem parceria aqui com o canal, você pode tentar reconhecer a sua cidadania italiana, portuguesa, espanhola, qualquer cidadania europeia, fala com eles, eles não vão cobrar nada para te dar informação, é só depois aí no processo e mesmo assim você ganha um bom desconto. Claro, mencionando que chegou até eles através do canal Lenguamare, daí você ganha desconto. Se você tem interesse em saber mais sobre a sua genética, os seus antepassados, predisposição de saúde, né, de doenças, entra lá no site da Nexogeno, dá uma espiada, vê se tem alguma coisa que te interessa, algum produto que te interessa, para você saber mais sobre a sua ancestralidade. Se tiver alguma coisa, você pode também utilizar o meu cupom Lenguamare15 para ganhar, obviamente, desconto na sua compra. Espero que você tenha gostado do vídeo. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau, Strucon.